apresentar na TV Futura. É um vídeo assim que, apesar de ser um vídeo assim, apesar que eu digo que é um vídeo do Conselho de Psicologia Federal, tudo, mas é um vídeo assim que não ficou assim dogmatizante. É um vídeo assim aberto que coloca questões. Vocês estão de parabéns, e é meter a bola para frente. É o que eu queria dizer. Nós vamos passar a palavra à mesa agora e as outras pessoas poderão posteriormente se manifestar. Olha só, interessante. Eu primeiro queria falar com o Marco, gostei muito da colocação dele, achei muito interessante e me fez avançar uma ideia aqui enquanto te ouvia, que esta relação de mídia e subjetividade, quando você resgata a questão da imprensa, né, da literatura inicialmente, da narrativa, mas sobretudo da questão da imprensa, da questão da invenção da imprensa, porque alguns autores com os quais trabalho, eles muitas vezes, eles reforçam exatamente a ideia de que na existência, na produção da imprensa, está a raiz da produção de um novo tipo de experiência, que é a experiência da interioridade, que é fundamental para a constituição do individualismo moderno. Seria impensável a produção do individualismo moderno, tal como nós o conhecemos e experimentamos nas nossas sociedades, sem a produção da experiência da anterioridade, que é algo absolutamente novo. Imagina, as narrativas antes eram exatamente coletivas, eram grupais, eram celebrações grupais, né? E aí você passa a ter a possibilidade do indivíduo entrar em contato individualmente com a narrativa e desenvolver um tipo de experiência interior, né? Uma experiência de usufruto, de aproveitamento, de relacionamento interior, né? E de como esta formatação, esta possibilidade... Vejam só, nós estamos falando de uma coisa muito radical, do ponto de vista de mudança de paradigma da experiência do sujeito, da formatação do sujeito, né? Abre-se uma imensa janela para dentro, né? Não uma janela para fora, como a narrativa fazia, mas uma janela para dentro, com um deleite, a experiência do deleite, do experimentar para dentro de si os efeitos que a narrativa lhe produz, não em companhia do outro, mas assim, individualmente, isoladamente, como um ser único, né? E alguns autores realçam esta questão do papel da produção dessa experiência interioridade. Eu achei isso muito legal, por quê? Porque é uma ponte super interessante para a gente radicalizar nessa ideia de mídia e subjetividade. Você nem aí, né? Tá vendo? Quer dizer assim, nós podemos dizer que é assim, a mídia, ela formata a subjetividade desde o começo, né? Na primeira forma que emancipa a mídia, ela produz um efeito sobre a formatação dos sujeitos, né? Que é disso que nós estamos falando. Qual é o sujeito social que está valendo? Como é que está se construindo as formas de apresentação do sujeito social? Achei bem legal dialogar com você, porque achei que uma ideia ajuda a outra e reforça, inclusive, o que você estava dizendo. Eu acredito que a gente tomar contato com esta experiência, acho que a gente tem que tomar contato, eu digo, como coletivo profissional, não individualmente, cada um certamente já tem os seus contatos, as suas reflexões, quando as pessoas vêm aqui, é nítido isso, né? Mas eu acho que mudar a qualidade desse contato do ponto de vista de uma corporação profissional, quando você exatamente faz o esforço para produzir a voz coletiva, né? Para produzir a voz, não coletivo como consenso, como formatação de todo mundo igual, mas formar um vetor de opinião dentro do grupo profissional, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que quando a gente abre essa questão como corporação profissional, não mais como indivíduos psicólogos isolados, como corporação, aí eu acho que a gente tem que ser capaz também de perceber as várias dimensões, né? As várias dimensões que se abrem nesse momento, né? Porque eu acho que existe, eu ressaltei uma delas, né? Que é exatamente a dimensão de como nós podemos usar a mídia para problematizar as visões de mundo, né? Que eu acho que é um pouco o que a gente quis fazer com esse vídeo, usar a mídia para problematizar as visões de mundo, né? Eu acho que é uma forma da gente que é psicólogo
Qual é o nosso negócio? Nosso negócio é problematizar a visão de mundo. Esse é o nosso negócio. Se for definir assim um eixo de unificação do nosso campo, nós somos uns caras que queremos problematizar as visões do mundo, que trabalhamos, operamos numa certa relativização destas visões de mundo, referindo-as, obviamente, não um relativismo nihilista, mas referindo-as aos seus momentos históricos, às suas condições culturais, às suas condições econômicas. Então, faz parte do nosso negócio. Mas eu acho que tem, efetivamente, uma outra questão, que eu acho que é trazida pela campanha da baixaria, que é exatamente pensar, e aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que é pensar como é que as visões de mundo são propostas pela mídia. É fazer também a interpretação dos vetores, das direções. Não vamos falar assim de que a mídia, eu acho muito problemático hoje no estado da arte, do conhecimento nosso como psicólogos sobre isso, acho muito problemático. O que as pessoas querem saber é o seguinte, me perguntaram ali na rádio comunitária, qual o efeito da programação sobre as crianças? Estão entendendo? Quer dizer assim, a pergunta vem assim, pau. Estamos querendo saber como é que isso aí influencia as crianças. Nesse estado da arte, eu acho problemático, talvez dialogando com você, eu acho problemático a gente fazer afirmações, até porque isso, na verdade, deve nos alertar de que nós precisamos estar atentos e desenvolver no plano da academia, né? Desenvolver no plano das investigações, né? Um certo dizer sobre isso com uma certa consistência, porque são muitas mediações, né? Na verdade, esse é o problema, de que lá, quando a literatura, quando a invenção da imprensa produz e modela uma forma de interioridade, uma forma de subjetividade sobre a forma de interioridade individual, né? Lá é simples, porque lá os lugares de profecia no interior da sociedade estão muito estabelecidos, são poucos, você conta, e eles vão começar crescentemente a se complexificar. E hoje, na verdade, eu acho que é o que você traz, hoje, na verdade, é muito complicado você dizer o que influencia o que faz efeito, o que é causa, quer dizer, assim, eu acho que não dá para ter um pensamento linear. O nosso desafio é nos esforçarmos para produzir modelos complexos de interpretação dessa relação, que só podem ser feitos no campo da interdisciplinaridade, concordo com você. Mas não dá para os psicólogos ficarem fora disso, porque senão fica faltando um pedaço muito importante, um pedaço muito relevante, que é o pedaço da interpretação exatamente desta dimensão que opera sobre o um por um, sobre o indivíduo, né? Que opera sobre o coletivo, mas que nós, como psicólogos, de certa forma, o colhemos enquanto expressão no um por um. Você até citou a questão da clínica como uma referência. Sobre a questão da censura, eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar nesse país. Uma é a questão democrática, que é uma questão radical. A questão democrática não é democratização da comunicação, é democratização do feijão, né? Quer dizer, nós temos democratizações várias para fazer na sociedade, nós temos uma questão democrática instalada nesse país, não resolvida, do ponto de vista da interioridade, do modo de subjetivação do sujeito brasileiro, ele não realizou o conceito básico de igualdade. Nós não temos isso dentro da gente. Não tem dentro da gente, não formou, a máquina de produzir brasileirinho não produz brasileirinho com o sentimento de que todos os homens são iguais porque são desse estado, nessa sociedade. Não, produzir brasileirinho é produzir assim, nesta sociedade existe gente de primeira, de segunda e de terceira categoria, existe os aprazíveis, os desprezíveis. Quer dizer, esta forma de subjetivação é um enigma que nos devora. A questão da igualdade é um enigma da sociedade brasileira, que ela não deu conta de entender. Na verdade, nós, como brasileiros, temos um déficit, nós psicólogos podemos falar assim, né? Temos um déficit de entendimento enquanto interioridade, enquanto modo de subjetivação do que é ser igual. Então, acho que a questão democrática no Brasil, ela é muito ampla. Eu acho que a gente tem que operar em todos os lugares. Eu acho que esse é mais um lugar para a gente operar. Mas eu acho que nós temos que ser campeões da questão democrática. Mais do que a questão democrática das comunicações. Eu acho que a questão democrática, nós precisamos saber interpretá-la em todas as circunstâncias. Nas empregadas domésticas que ganham um salário de R$240, e é muito natural. E tem gente que nasceu para ser empregado doméstico. E o filho, a mãe era, o filho é, o avô, todo mundo é empregado doméstico. Uma geração inteira de sujeitos marcados por essa condição de ser de terceira categoria, cujo devir histórico só pode ser um tipo de devir.
né? Dizendo, nossa sociedade não tem esse negócio de ascensão, não. Tem um grupo que é para ser mantido mesmo nesta condição. Acho que isso é uma questão grave. E a outra, portanto, eu acho que pensar a questão de censura ou não censura é pensar a questão política da democracia. E aí nós precisamos de trabalhar com isso. E a outra questão, a última questão, é sobre a questão da ética. Que, na verdade, esta sociedade é uma sociedade que tem uma questão ética em aberto tremenda. Ela convive com 50 milhões de pessoas que passam fome. Que sociedade mais mequetrefe. E aí eu acho que a leitura que você trouxe lá do Sérgio Buarque de Holanda, eu queria te recomendar um jovem weberiano que eu divulgo, sempre já esteve aqui com vocês, que é o Gessé de Souza, A Modernização Seletiva. O Gessé faz uma coisa muito legal, porque ele reinterpreta os intérpretes do Brasil, né, dizendo que... leitura que nós temos que fazer, por quê? Porque o Gessé diz assim, falta na teorização do Buarque de Holanda, do Faoro, do nosso Freire, do Gilberto Freire, falta nessa teorização algo que possa, uma teoria da produção de um modo de interioridade. Não existe povo sem subjetivação. E tem um modo de subjetivar que esses sujeitos fazem como hipótese ad hoc. Por isso é que nós temos que ler esse texto do Gessé de Souza, porque ele abre para a gente pensar exatamente qual é a questão dos modos de interiorização na sociedade brasileira, que tem a ver com a sociedade escravocrata, por sinal, é claro, mas ele diz assim, é preciso construir uma teoria do processo de estruturação subjetiva, né? E ele denuncia que esses autores usam o argumento psicológico sem, entretanto, produzir uma teorização de como essa psicologia se produziu, de como nós chegamos psicologicamente a ser os sujeitos que somos, né? E ele avança uma hipótese bem legal nesse sentido, que eu acho que vale a pena. Obrigada. Né? Duas coisas que eu queria falar. Quanto à imprensa, que você chamou a atenção, eu queria chamar a atenção também, mais uma vez, do seguinte. O romance, ele apareceu 100 anos depois da invenção da imprensa. Dentro dessa teorização que você falou, é exatamente o gênero que vai discutir, que vai interiorizar, que vai falar da subjetividade de uma maneira mais direta. Porque se antes a gente tinha uma narrativa que falava dos reis, dos heróis e dos chefes, a partir do romance, o romance ele fala do homem comum. Ele é prosa, já não é mais poesia, e ele trata do homem comum, inclusive da interiorização do homem comum, da subjetividade, dessa produção de subjetividade a datação do início do romance é de cerca de 1600, com Don Quixote de La Mancha, né? É mais o começo. Quanto à censura, né, que foi levantado aqui, eu queria dar no meu testemunho pessoal de uma pessoa que sempre trabalhou na imprensa e que produz roteiros cinematográficos, que faz um programa, né, como o que eu mostrei no ensaio para vocês. Eu sou absolutamente contra a censura. Eu sou radicalmente contra a censura. Eu sou a favor que quem tem o que dizer, que diga, e que se eu tenho aonde seja veiculado, que seja veiculado. Agora, da mesma maneira que eu defendo o direito de expressão, eu acho que a sociedade civil ela tem o direito de se defender também. Um programa, por exemplo, vamos especificar, como o Ratinho, ou como uma série de programas que a gente pode localizar bem definitivamente, eu acho que uma sociedade tem o direito de chegar à conclusão que ela não quer ver esse programa e fazer uma campanha de desligar a televisão, por exemplo. Ela tem esse direito. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1930, as ligas de decência
católicas principalmente, elas começaram a fazer uma campanha contra o cinema americano, que estava começando a discutir certas coisas, a mostrar certas coisas que desagradavam essa sociedade de decência, e começaram a boicotar os filmes. Logo, os produtores de cinema hollywoodianos, eles próprios fizeram um código que se chamou Código Reis, que existiu de 1930 até 1960, mais ou menos, no cinema americano, e que era o seguinte: esse código tinha regras muito definidas e tinha um ofício que cuidava dele, e todos os filmes produzidos por produtores americanos passavam por esse ofício, vamos dizer assim, que dava um atestado de que ele estava de acordo com o Código Reis. O Código Reis foi o presidente da Associação dos Produtores de Cinema que fez esse código. Bem, havia coisas assim como... Eram extremamente moralistas esse código. Havia coisas como, por exemplo, num filme americano não podia um marido expressar o desejo de ir para a cama com a mulher dele. Um casal não podia, casado, não podia estar numa cama de pernas para cima. Palavras que não podiam aparecer no filme, coisas desse tipo. Bem, eu sou contra, não havia censura nos Estados Unidos. Não foi a censura que proibiu esse tipo de coisa. Foi o Código Reis, o Código dos Produtores de Cinema Americano. Qual a conclusão que eu chego dessa história toda? É que é possível atingir os interesses econômicos dos produtores, que eles mudam as coisas sim. Primeiro. Segundo, eu sou contra... eu acho que todos nós somos contra a censura, mas uma sociedade tem o direito de se defender. Terceiro, isso não impediu que cineastas, que inúmeros cineastas burlassem o código e dissessem tudo o que tinham a dizer e mostrassem coisas e sugerissem, através de metáforas, aquilo que eles queriam dizer. Então, não sei, é algo contraditório a minha fala, mas eu também não vejo maneira de resolver isso nitidamente, de uma maneira assim, muito regular, vamos dizer. Bom, eu vou procurar ser breve, até porque eles já acho que falaram, né, tudo e responderam aí as questões que apareceram. Mas queria só chamar a atenção que a questão do código de ética na imprensa, nos meios de comunicação em geral, é algo bastante antigo. É uma discussão que remonta a décadas atrás. Né? Agora, com a discussão, uma outra discussão do Conselho Federal, de novo, né, a questão da ética e da regulação desse mercado, né, ganha uma nova vitalidade, ganha uma nova força. Essa é uma questão antiga que incomoda, que atinge a todo mundo e que, na verdade, até hoje nós não conseguimos equacionar, nem como categoria, né, e o governo também não conseguiu dar conta. Não que o governo tenha que dar conta sozinho dessas coisas, mas eu me lembro que ainda à época da primeira gestão do governo Fernando Henrique, com Sérgio Mota, ministro das Comunicações, iniciou-se uma discussão, né, para que os próprios empresários das comunicações, e que por sinal em número reduzidíssimo, né, eles próprios pudessem criar aí um código de autorregulação, a exemplo dos publicitários com o CONAR. Né, tamanha era a indignação de determinados setores da sociedade com aquilo que a imprensa veicula, com os modos como a imprensa veicula, e principalmente a televisão, evidentemente pelo alcance dela, né, e pela completude dela, né, enquanto som, imagem, cor, etc, etc. E naquele momento, quer dizer, o Sérgio Mota estimulou, incentivou, tentou dialogar, ele juntamente com o ministro da Justiça, à época que eu não me lembro agora o nome, e na verdade não deu em nada, não deu em nada. Né? Então, nesse sentido,
eu concordo com o Mário que existem alternativas. Uma é o controle remoto. Porque, de fato, não é com o controle remoto, e que é uma campanha que a igreja, inclusive aqui em Belo Horizonte, vem fazendo já há algum tempo, não tem muita repercussão, mas vem fazendo, a Diocese da Capital, tá? Com o controle remoto, você desliga e aí os pontinhos do Ibope, né, eles vão lá embaixo, e é isso que interessa. A gente sabe que a lógica com a qual a mídia opera é exatamente a lógica de qualquer setor da economia, de qualquer indústria. Né? É a mesma coisa de uma fábrica de tomates. Parou de comprar lá o tomate ou a massa de tomate, a fábrica se movimenta. A mesma coisa é a mídia. Né? Só que aí tem algo que é muito mais complicado, que não é simplesmente trocar de marca. Né? E muitas vezes nós trocamos de marca de produtos por um custo, pela questão do custo. A TV aberta não é assim. É porque nós nem podemos falar de TV fechada, de canal a cabo, que quantos da população se servem, podem fazer uso dela. Né? Não tem custo a gente mudar de canal. Esse custo ele é muito mais sutil, que é um custo que envolve, e aí eu quero novamente concordar com ele, antes de tudo, formação. Eu não acredito que a gente possa promover qualquer tipo de mudança, seja nos hábitos, nos costumes, porque a televisão, principalmente a televisão, é essencialmente hábito. Né? Nós não mudaremos esses hábitos sem uma base de formação séria, responsável, consistente, esclarecedora e que passa evidentemente pela escola, que passa evidentemente pelas políticas, né, de incentivo à educação e de valorização da educação no país. Né? Antes que a própria educação também seja algo apenas da mídia, como em grande parte a gente sabe que é. Né? A mídia também já se atribuiu aí a tarefa de educar. Né? Seja com os canais educativos, tudo bem, né? Seja com os programas, os telecursos e vão por aí afora. Não tem nada contra, a princípio não tem nada contra isso. Né? A minha questão é, como é que nós podemos misturar tantos canais assim? Então eu acho que essa luta, ela é uma luta até agora um pouco inglória, sabe? E se não houver mobilização de setores, de outros setores da sociedade civil, acho que dificilmente a gente vai conseguir qualquer coisa. Né? E aí, mais uma vez, eu reconheço a importância, né, dos psicólogos em se juntarem, se mobilizarem aí, né, na luta contra a baixaria na TV. Agora, você estava falando, né, o Silvio Santos deu lá a entrevista e tal, eu não ofereço cultura porque o povo não quer cultura. É de uma retórica tão mentirosa, e tão falsa, e tão irresponsável, não é? Porque é a velha história, quem nasceu ovo? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não, a questão não é essa. Não, ele colocou, inclusive, a responsabilidade não nele. Exatamente, você desloca tudo, a responsabilidade para quem? Para o telespectador. Bom, o telespectador que é ratinho, ainda que hoje ele seja menos indecente, ou um pouco mais decente, se a gente pode dizer assim, não é? Então, tome ratinho. Né? O povo quer o Serginho, da Atena, não sei quem, então tome da Atena. E vai por aí afora. Agora, quando o Palácio das Artes, dificilmente faz isso, raramente, mas quando oferece espetáculos de alto nível, gratuito ou a um preço reduzidíssimo, são filas e filas de gente simples, né? Não é de estudante, de classe média, de universitário. Não, o concerto no parque, aquele concerto no parque, domingo. Exatamente, de manhã, o concerto no parque. Quer dizer, as pessoas querem sim qualidade. Né? Então, eu acho que não dá para a gente embarcar nessa conversa, que é a conversa que é muito, eu diria, conformada à lógica do empresário. O negócio dele é lucro. Nós não podemos ter dúvida disso. Né? Então, esse argumento de que eu dou ao povo o que o povo quer é conversa fiada. A gente sabe que é e facilmente desmontável. Não dá para entrar, né, nesse rolo aí. Agora, por outro lado, e muito distante dessa história de que o povo quer bobagem, então nós vamos dar bobagem, não é? Eu não acredito que a mídia, em geral, ela atue sozinha.
ela não acredito que ela tenha esse cacife tão definidor das coisas assim. Quando nós pensamos na história da imprensa, quer dizer, a imprensa, o surgimento da imprensa é em meio a determinadas condições sócio-históricas e culturais muito claras, né, que favoreceram o surgimento da imprensa e que muitas vezes retardaram, por exemplo, o desenvolvimento do jornalismo, do jornal impresso. Né? Então, existem determinadas condições e é nelas que essas coisas vão emergir. Elas, não me parece que elas dependem muito exclusivamente de uma, sei lá, de uma vontade ou de uma decisão, né, unilateral. Né? Aí, de fato, eu ainda acredito nos processos históricos. E acho que nisso, por aí, não é, que a gente precisa, de fato, descobrir modos mais eficientes de intervenção, né, para dialogar com a mídia. E acho que para entender também que a mídia, se ela não atua sozinha, é porque existem condições, sim, que favorecem um determinado tipo de atuação dela. Então é preciso que a gente busque, né, a compreensão também, né, dessas condições, de algum modo, né, chegar um pouco mais perto dos veículos e tal, das tecnologias digitais hoje, e tentar fazer valer, vamos dizer assim, a nossa opinião, o nosso modo de pensar, né, fazer valer uma postura mais ética, mais responsável e comprometida com a sociedade como um todo. Né? Bem, mas alguém quer se manifestar? Bem, a gente, duas pessoas levantaram a mão, parece que eles também recebeu uma outra pergunta. Então nós vamos abrir para essas pessoas, porque a hora está começando a vencer, né? Então nós já começamos a administrar o tempo. Meu nome é Tirley, eu sou psicóloga, trabalho na saúde mental infantil de Betim e atualmente estou fazendo mestrado na psicologia social da FMG. E meu tema de investigação é justamente a influência da televisão na subjetividade das crianças. Eu trabalho na periferia de Betim, num bairro que chama Teresópolis, em Biruçu, bem ali ao lado da Fiat. E realmente, assim, uma questão na clínica que sempre trazia era as crianças tratando as questões da televisão. E isso começou a me indagar. Então eu fui estudar e resolvi, peguei como as crianças do bairro, fiz entrevista com algumas crianças do bairro a respeito do que elas assistiam na televisão. Queria saber, então, como que elas estavam percebendo na televisão, né? Quais são os impactos daquilo na vida delas. E aí eu queria trazer alguns dados para vocês me ajudarem a pensar, porque eu ainda estou estudando, fazendo a análise desses dados. Primeiro, assim, eu entrevistei 4 crianças de 9 a 10 anos, e foi muito interessante que eu vi, assim, em cada criança, totalmente, assim, atitudes bem diferentes, né, bem singulares. Desde crianças que imitavam realmente, né, o comportamento, por exemplo, dos desenhos animados, um menino que só assistia desenhos violentos, né, e que realmente não pensava diante daqueles desenhos. Perguntei para ele o que eles pensavam a respeito dos desenhos, e me disse nada. Né? Ele não conversava a respeito dos desenhos e ele gostava de imitar, de brincar com os colegas, de lutinha, como ele dizia. Né? Os desenhos todos que ele via eram desenhos de lutinha, era o que ele dizia. Por outro lado, eu também entrevistei outra menina, por exemplo, que desligava. Na hora que ela via um desenho que tinha violência, ela mudava de canal, ela desligava. E ela falava desse incômodo, né? Me incomodava o tempo todo, ter que ficar levantando, que ela não tem controle remoto. Ela falava desse incômodo, né, de ter que levantar o tempo todo para mudar de canal. Né? E ela questionava com a mãe dela, né, como que a televisão pode passar tanta coisa violenta. Né? Então, assim,
em todas as crianças eu observei assim, que elas têm comportamentos diferentes diante da televisão. E que o ambiente familiar ajuda muito nisso. Então, uma criança que, por exemplo, discute com a mãe, né, com os colegas a respeito da televisão, ele tem muito mais repertório para questionar as coisas da televisão. Enquanto a outra criança que não tem isso em casa está muito mais suscetível, né, à influência da televisão. Agora, em todas as crianças com quem eu conversei, ela fala da questão da violência. Todas, né, estão assim, exceto esse garoto que só imita, todas falam dessa questão da televisão, da violência que passa na televisão, né, assim, do incômodo que isso traz para elas. E elas selecionam, assim, muitas vezes elas não veem, né, elas não veem as novelas da Globo, como elas falam, né, elas não veem porque realmente passam coisas feias, né, passam coisas violentas, né, e elas sofrem com isso. Mesmo nos desenhos, elas dizem desse sofrimento, desse impacto que esses desenhos provocam nelas, a questão da violência. Principalmente porque elas vivem num ambiente que elas estão diretamente em contato com a violência também do bairro. Eu acho que todos nós estamos. Então, assim, elas... E, por outro lado, é muito interessante, ao mesmo tempo que elas falam dessa questão da violência, do incômodo que elas sentem, elas buscam na televisão conhecer a realidade. Elas falam disso, né? Elas veem a televisão, elas todas... Não, aliás, só uma criança não, mas a maioria assiste jornais. E falam que assiste jornais para conhecer a realidade. Então, eu fico me perguntando, quando o Marcos Vinícius fala, né, dessa televisão que mostra a questão das drogas, por exemplo. Tem uma coisa que é real e algo que a televisão mostra, né? Então, da realidade mesmo que a televisão mostra, né? De algo que é real, né? E de algo que a televisão constrói. E dos efeitos que isso tem, porque a criança acredita, né? Ou ela busca na televisão conhecer essa realidade. Embora ela não seja submissa, digamos assim, ela também questiona. Né? Tanto que tem uma criança que fala, por exemplo, em relação à propaganda, ela diz, propaganda é uma mentira. Né? Ela diz, isso é falso aquilo que estão falando. Então ela tem uma certa crítica sobre isso. Mas outro dado que eu tive realmente assim, é a relação, as relações intersubjetivas, quanto que as relações intersubjetivas são importantes nesse relacionar da criança com a televisão. Né? Na medida que a criança conversa com os pais, na medida que a criança tem outros valores, né, que são familiares ou mesmo religiosos, ela utiliza desses valores para questionar os conteúdos da televisão. E com relação à escola, eu perguntei, né, para as crianças se elas discutiam sobre isso na escola. Nenhuma criança fala sobre o que vê na televisão na escola. A escola, elas brincam, elas comentam com os colegas, mas dentro da escola tem uma que diz para mim, lugar da escola não é lugar para se falar do que passa na televisão. O lugar da escola é para estudar. Então, assim, parece que a escola ainda está muito fechada no mundinho e não discute o que... Né? E outra coisa, assim, realmente a televisão tem um impacto muito grande, né? Seja a nível do corpo, a criança fica tensa, a criança fica alegre, a criança dança, a criança se entristece, né? A criança se anima diante da televisão, né? A criança imagina, a criança fantasia e a criança também questiona. Né? Então, elas não estão passivas diante da televisão. E a televisão tem um efeito muito grande na vida delas, de todos nós, eu acredito. Olha, eu entender que essa será a última intervenção. Sim? Poderia fazer uma intervenção pequenininha, assim, um ladinho? Sim, você logo depois dela. Boa noite, meu nome é Larissa, eu sou estudante de psicologia da PUC. Eu gostaria de mudar só um pouquinho o foco. Eu gostaria de saber em que medida que eu posso dizer que a mídia, não só a televisão, mas a mídia no geral, vai estar interferindo na formação, não sei se eu posso dizer, do aparelho psíquico do adolescente. Porque se ele já passou pela infância,
já teve, assim, pela família, né, o contato com o que era meio que imposto, porque talvez muitas crianças têm uma autonomia, mas outras não, então é mais imposto mesmo pela relação familiar ou da sociedade, pelo meio que elas vivem. Como que elas vão passar pela fase da adolescência, como que elas vão estar sendo manipuladas, como que vai estar influenciando para elas formarem e como que vai ser quando elas se tornarem adultas. Será que a mídia só vai influenciar pelo fato de estar se identificando com alguns personagens? Será que a mídia vai estar influenciando porque os pais querem que assista aquilo? Será que o adolescente agora vai ser tão manipulado pela família ou será que ele vai ter uma autonomia a mais? Acho que mais ou menos isso. Eu queria saber em que medida mesmo que vai estar essa estrutura psíquica, o superego, se posso dizer assim, do adolescente. Obrigada. Boa noite, meu nome é França, eu sou da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Nós, do movimento de rádio comunitário, a gente tem claro para nós o seguinte: antes de mídia, nós somos movimento social. E, no segundo momento, então, somos mídia. E nós entendemos que a perseguição que nós sofremos, e podem ter certeza que é muita perseguição mesmo, prisão, processo de criminalização, agressões, isso tem uma razão de ser. Primeiro porque quem faz rádio comunitária é exatamente aquela parte da população que antes só ouvia. Alguém comentou isso aqui na mesa. Então aqueles que só ouviam resolveram falar. E isso é um problema. Isso é perigoso, né? Porque o povo, ele começa a se autoquestionar, ele começa a falar para ele mesmo, ele começa, né? Começa a se criar uma outra coisa na sociedade. E no nosso entendimento, é a possibilidade, quando a gente faz a rede, essa simplória rede que nós estamos fazendo aqui, é uma pequena demonstração que a gente pode fazer nesse país. E é uma resposta quase que na mesma altura, na mesma dimensão que a gente pode dar para os veículos de comunicação que está aí. Sabe? É uma resposta quase que à mesma altura. Uma rede de rádio comunitária, a gente pode estar recolocando o debate sobre a cultura, sobre a política, sobre a participação. E é por isso que eles falam que a gente derruba avião. Mas a gente derruba avião não. A gente derruba a cultura da opressão, da discriminação, né? Do racismo, né? Então, e tem uma outra coisa que eu acho importante estar colocando, e assim, eu acho que eu sou muito jurássico, sabe? Nos tempos de não afirmar as coisas, eu continuo reafirmando algumas coisas. Então, por exemplo, quando a mídia, quando a Rede Globo, as rádios comerciais, elas mostram, falam alguma coisa, evidentemente que é todo um processo. No meu entendimento, as coisas continuam como antes. Ou seja, os veículos de comunicação de massa estão a serviço, principalmente de um setor da sociedade, e que tem uma concepção de mundo que vê as pessoas, né, que vê que 2/3 do mundo pode morrer, pode acabar, não tem problema. Então, 1/3 está tudo resolvido. Sabe? Porque é descartável. Esse é o grande debate. Aí eu acho que a questão da democratização, porque é o seguinte, se a gente tem por onde ampliar, pegar a nossa diversidade, o grande lance é nós não descartarmos, do ponto de vista da maioria do povo, não descartar nada, porque as experiências, os níveis de, vamos dizer assim, de aprendizado são diferentes, mas todo mundo contribui para formar o todo. Então, o grande lance é a gente conseguir pegar esses instrumentos nossos e fazer com que tudo que a gente tem de recalque, de criação, seja lá o que for, a gente consiga colocar para fora. A gente falar isso, ampliar isso. A partir daí, eu acho que a gente democratiza. O veículo de comunicação, os nossos veículos, os veículos do povo, eles são fundamentais exatamente porque ele propicia
é essa democratização, quer dizer, aquilo que está lá no cantinho, nesse país que é tão, né, diferente regionalmente, culturalmente, a gente pode estar expondo, a gente pode estar fazendo essa troca. Eu gosto da fala do MST quando diz o seguinte: o problema do Brasil é que nós ainda não conseguimos fazer uma ruptura cultural, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Agora, é preciso a gente estimular as pessoas a vir dizer que quer romper com as coisas, porque eu acho que todo mundo quer romper com aquilo que oprime, né? O problema é que às vezes as pessoas pensam que estão sozinhas, ou a única alternativa é a Rede Globo, né? É um pouquinho da contribuição aqui. Obrigado. E eu vou passar a palavra para a Lisa. Bom, sobre a questão da adolescência, eu prefiro deixar para os meus colegas psicólogos, evidentemente, né, comentarem. Mas só queria lembrar, a Folha de São Paulo trouxe um caderno mais há umas 3 semanas atrás, não sei se vocês viram, sobre os adultos crianças. Exatamente, os quidutos, né? E mostrando como que na sociedade hoje, aí o espaço ainda, né, são os Estados Unidos, né, o modelo, o lugar de onde se fala é de lá, né, como que a adolescência hoje, ela é uma fase da vida quase que interminável, né? As pessoas parece que não querem sair de casa, não querem ter uma certa autonomia, uma certa independência que a minha geração, por exemplo, tanto quis e tanto lutou por ela, né? Mas, enfim, esse é só um aspecto. O outro aspecto que interessa mais, para voltar de novo para a questão aqui do debate, né, é como a mídia tem influenciado esse tipo de comportamento, né? Desse adulto que parece que está se infantilizando cada vez mais, né? E aí agarra-se a uma adolescência que parece que, quer dizer, já saiu dele, mas ele não saiu dela de jeito nenhum. E isso se evidencia sobretudo no consumo de determinados produtos e no culto a, inclusive, super-heróis. Acho que vale a pena ver, está muito interessante a matéria. Mas eu queria apenas falar com a Dirley, né, sobre as crianças lá que ela está pesquisando, né? Nós temos na área de comunicação pelo menos 2 autores, o Guilherme Orozco e um colombiano chamado Jesus Martim Barbeiro, que trabalham com uma ideia muito interessante em relação à mídia e à recepção da mídia, que é com a ideia das mediações. Então, quando você traz aqui, né, que nas suas entrevistas com as crianças, elas demonstram, né, um certo olhar mais crítico, um pouco mais reflexivo, enfim, elas não simplesmente não estão consumindo assim, né, passivamente aquilo que a mídia está veiculando, e você traz, além disso, né, a ideia dos filtros, né, quer dizer, aquilo que a televisão, a mídia em geral veicula, ela não passa mecanicamente, sem mais nem menos, assim, não é, para os outros ou para o público. Né? Existem aí determinados filtros, que os dois vão chamar de mediações, né, que fazem com que nós, né, nos apropriemos, né, dos produtos, das mensagens, enfim, das informações, das imagens, tudo aquilo que a mídia veicula, passando, né, quer dizer, essa reapropriação, ela vai se dando através de determinadas instâncias de significação e que tem a ver, claro, com formação, escolaridade, família, religião, diálogo, não é? Espaços de diálogo, de discussão, etc. Eu acho que é muito legal, porque isso que você está trazendo casa, eu diria assim, exatamente com o argumento que eles apresentam, né? Que a mídia, a recepção da mídia opera por mediações. E essas mediações, né, elas dizem respeito às várias instâncias de socialização, aos grupos, né, à própria religião, etc. Acho que valeria a pena dar uma olhada, se você ainda não sei, né? Você pode repetir os nomes? Martim Barbeiro e Guilherme Orozco.
vocês olharem pelo sobrenome, vocês vão identificar as principais obras deles, né? Obrigada. Exatamente. Né? E uma outra coisa que eu queria dizer, apenas para encerrar, não é, a minha participação, fugiu agora, de repente. Enfim, essa questão que o França traz, não é? Eu acho que é apenas reafirmar a fala dele, quer dizer, a democratização da comunicação. E aí eu volto a uma coisa que o Marcos Vinícius ressaltou muito, não é? Diz respeito não à democratização da mídia simplesmente, mas à democratização do próprio país em todas as suas instâncias e estruturas. Sem isso não dá para pensar em mídia mais ou menos democrática, né? Então, eu acho que é isso. Na verdade nós temos eu gosto muito de pensar a questão dos países periféricos, né? O Nestor Campini ajuda muito a gente a pensar essa modernidade híbrida, que é uma forma de translado de um conjunto de valores que são consolidados. Por isso que seu sogro não entende o Brasil, porque ser europeu é formar um europeuzinho que acha que o real é racional, o racional é o real. Por isso ele fala, eu não entendo. Mas ele se apaixona quando vem. Claro, mas é interessante nesse sentido, porque são formatos de sujeito social. Né? Mas esse sujeito social lá está dando uma trajetória, essa trajetória que começou com a imprensa. Né? Esse sujeito social, ele foi se construindo nessa direção. Né? E de repente, de lá, manda o modelo para cá e diz, ei, vocês aí que foram construídos na Casa Grande Senzala, vocês também têm que adotar o modelo do real é racional. E aí não cola, porque né, tem aí um efeito de alienação muito importante no processo de aculturação dos países periféricos. Aí nós não estamos sozinhos não, gente. A América Latina é uma tristeza. Eu, quando vi agora o Diário da Motocicleta, e eu conheço quase todos os países da América Latina, me fez evocar o quanto que está presente ainda essa tristeza do destroçamento cultural do continente, né? O destroçamento cultural do continente. Nós éramos todos avassalados. Os últimos, os europeus da América do Sul, acabaram se destroçando todos lá com a economia, todos os argentinos. Mas veja, é um destroçamento geral do que pega o eixo desde lá do México e desce até o Paraguai. É um destroçamento cultural. Agora, isso não é feito também só de mídia, né, gente? Esta é a mídia do capitalismo, né? Quer dizer assim, vamos botar o nome no monstro. O nome do monstro é o capitalismo, né? Não é neoliberalismo, inclusive, é o capitalismo, quer dizer assim. Senão a gente fica também fazendo jogos de linguagem, né? O nome do monstro é o capitalismo, é uma forma de engendrar. Ele não tem nada errado com ele nesse sentido. Que cumpre a sua vocação, essa é a sua vocação, né? E que nós temos a mídia, que é a mídia do capitalismo. Eu trago esses elementos porque me preocupa muito quando a gente faz as discussões setoriais, que a gente não pode despolitizar e começar que existem esferas absolutamente independentes operando num território que não está marcado por essa conexão. Né? Então, acho que a gente tem que politizar. Politizar, eu acho que é trazer a questão da periferia e do centro em todos os sentidos, em todas as questões mundiais hoje, em todas as questões nós podemos recolocar a questão da periferia e do centro como uma questão nevrálgica. Né? No Brasil, essa questão da periferia e do centro, ela recebe, ela agrega isso, essa questão radical da democracia, né? essa questão de existir descartáveis, como você disse, pessoas para simplesmente dispensáveis, o nosso amigo disse ali, pessoas dispensáveis, pode morrer que não faz falta. O problema é existir, gente, é não ter realizado o mínimo do pacto social que define o Estado burguês básico, todo cidadão igual perante a lei. É isso, o Estado burguês, não estou falando nem de welfare state, estou falando de Estado, todo cidadão igual perante a lei, do ponto de vista dos seus direitos, das suas liberdades individuais. Quer dizer, é realizar o básico, não realizar. Então, acho que a gente precisa ter, ao fazer a discussão da democratização das comunicações, nós precisamos de ter isso tudo em mente. Agora, eu vou continuar apelando para os colegas, e aí dialogando com as duas colegas que trouxeram aqui, e também a pergunta aqui, que é o seguinte,
temos que ser humildes nessa hora e dizer assim, olha, se a gente quiser definir um território nosso como psicólogos nesse campo, é preciso começar. Parabéns que está começando, é isso, é preciso começar. Agora, as mediações que a gente vai precisar, e eu tinha notado exatamente a questão da recepção como uma questão fundamental para o processo análise, mas a questão da recepção dá conta para o lado do lado mais simbólico, mais cognitivo. Quer dizer, aí tem uma outra parte inteira que a gente vai ter que dar conta, que é sobre o processo de construção dos sujeitos. Que os sujeitos não estão se construindo porque estão vendo televisão. Não é só isso. O processo de construção do sujeito não se resume a isso. Agora, não posso dizer que é indiferente, sabe, se construir com a televisão A, B ou C. Quando você vai em Cuba e vê o processo de produção de cubaninhos, né? Cubaninhos são sujeitos muito interessantes, que são garçons, mas tem uma altivez que nos choca a todos os brasileiros, porque fala, poxa vida, a gente mulata que chega assim, ele discute política, discute filosofia, e é o garçom, mas ser garçom não define a sua condição de sujeito no mundo. Não define sua condição de sujeito no mundo, como no nosso caso, sei lá, flanelinha define a condição de sujeito no mundo, né? Define um modo de subjetivação que é diferente do modo de subjetivação daqueles que comem e vão à universidade, por exemplo. Né? Essas diferenças, registros, quando falava do choque da diferença cultural, né? Que o MST fala de diferença cultural, tem registros de subjetivação. Uma coisa é você subjetivar como superior, como do andar de cima, e outra coisa é você subjetivar como do andar de baixo. E haja depois, né, continência para a rebeldia do jovem que resolve que vai ter o tênis Nike de qualquer jeito. Vai tomar o seu, se for preciso, que ele vai ter. Né? Então, aí nós temos uma série de questões que decorrem que eu acho que a gente precisa de pensar. Sobre as rádios comunitárias, eu acho super interessante, porque nesse regime de complexidade que eu estou tentando trazer aqui, que é dizer da periferia e centro, do avassalamento cultural, da modernidade, só uma coisa, né? Só uma coisa pode nos direcionar: insubordinação, né? Nós precisamos, na verdade, resgatar a nossa capacidade de insubordinação. Abraço está aí, eu acho que é um exemplo lindo de insubordinação que se mantém. Porque o problema não é que as coisas estejam assim. O problema é de que a insubordinação esteja esvaziada. Isso sim é muito preocupante, né? Porque em 77 nós fomos aí para essas ruas de Belo Horizonte, chutamos as bombas de volta, não foi assim, de volta para os caras, e chutou a porta e botou para baixo, e acabou com o regime militar, né? Grande concentração de insubordinação. Então eu acredito que, nos seus devidos lugares e formas, a questão da insubordinação é que nós precisamos de resgatar. Né? E aí eu acho que nós, como psicólogos, também precisamos resgatar a nossa insubordinação a um certo modelo de prática profissional, a um certo modelo de relação com a teoria, a um certo modelo de produção acadêmica, a um certo modelo de grupo social a qual entendemos que as nossas ideias psicológicas devem estar ajustadas. Né? Então eu estou falando de humildade nesse sentido. Na verdade é uma humildade assim, quase pretensiosa, né? Que diz assim, e aí? Nós estamos construindo a psicologia brasileira, somos nós que construímos, tem 41 anos a psicologia brasileira como profissão. Nós somos protagonistas do que vai ser a psicologia brasileira não está dado uma profissão de 40 anos, que é um lapso de tempo, 40 anos na história, não é nada, quer dizer nada. Né? Então nós estamos construindo agora o que vai ser a psicologia. E nós podemos nos mantermos no efeito de alienação, nos relacionando com essas coisas todas, como isso não me diz respeito, só me diz respeito à interioridade, de um certo tipo de interioridade, ou nós podemos, né, cair dentro e dizer, tem muita coisa para fazer, muito estudo para produzir, muita coisa para compreender sobre esses complexos processos que produzem os brasileiros como brasileiros, com seus modos de ser, seus modos de sentir, seus modos de pensar, seus modos de interpretar o mundo, e que, em torno disso, um conjunto de outros fatos e efeitos sociais se organizam e se ordenam. O que vem primeiro também não sei se é o ovo ou se é a galinha, mas de alguma maneira não existe objetividade social sem uma subjetividade que lhe corresponda. Nós, psicólogos, precisamos de
botar isso na nossa cabeça de uma vez por todas. Não tem objetividade social sem sujeitos que sentem, pensam, naturalizam as formas que sentem e pensam, organizam sua forma de sentir e pensar. Então, por trás, tem o objeto dos psicólogos. O que nós precisamos é destradicionalizar nossas interpretações acerca do que é o objeto da psicologia e meter a cara, tá aí, vamos fuçar, vamos, né, buscar construir, perceber, interpretar. É isso, bateu na clínica, vamos perguntar, vamos tentar construir. Por isso eu disse que você está de parabéns. Acho que é isso que temos que fazer. Temos que insetar os hoje, né? Para quê? Para que o estado da arte, daqui a 10 anos, nós possamos estar aqui discutindo que hoje a gente já compreende melhor um conjunto de variáveis que interferem no processo de produção de certos modos de subjetivação, inclusive alguns tipos de efeitos da mídia, quiçá alguns tipos, 2 ou 3, e a gente já vai ficar feliz, porque a gente vai poder contar para a sociedade, contar para a Brás, contar para o FDC, contar para todo mundo, que nós, como psicólogos, estamos ajudando a desvendar os enigmas que produzem a realidade social. Eu não entendo finalidade de trabalho intelectual que não tenha esta vocação, né? Por isso que sou tão enfático nesse sentido. Acho que a gente tem que ajudar a desvendar e colocar à disposição para que a sociedade possa usar, ou não, como diria o Caetano Veloso, né? Mas a gente fez a nossa parte. Muito bem. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que algumas coisas todos nós pensamos parecido, e eu também queria reafirmar o seguinte: democracia só na mídia não existe. A democracia tem que ser social e econômica. 2, a mídia, é claro que ela atua numa sociedade que lhe permite ou não fazer certas coisas. Claro. Agora, essa sociedade também pode mudar o parâmetro dela para permitir uma coisa ou não permitir. E terceiro, eu queria dizer o seguinte, é que no decorrer desse debate, ficou claro para mim, ou até antes, o seguinte, que não existe só uma maneira de mudar essa relação nossa com a mídia. Existem várias maneiras. Eu falei algumas, vocês falaram de outras, e eu acho que não existe nenhuma privilegiada. Nós temos que usar todas. Educação, parar de ver programas, dialogar, conversar, enfim, fazer tudo. Todas as maneiras, elas devem ser usadas ao mesmo tempo. É isso que eu digo. Então nós vamos finalizando aqui, agradecendo a presença de todos, a presença das pessoas que participaram da mesa, e reafirmar que nós estamos, conforme disse o colega da comissão, nós temos espaço da Comissão de Psicologia, Ambiente e Cidadania, que nós queremos transformar num espaço regular de encontro de 15 em 15 dias, onde a gente poderá continuar trabalhando nesses temas. Muito obrigado, boa noite a todos.